Oi, voltamos, agora sim. Bom, pessoal, como eu estava falando, estou aqui ao som de Nívia Soares. Não seremos abalados no Senhor, amém? Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, nesse sábado. Nós estamos a pouquinhos minutos do início do culto da oficina do adorador aqui em São Paulo, na Assembleia de Deus. E tem sido maravilhoso o que Deus tem feito. Mas eu estava compartilhando com os irmãos que eu tenho colocado alguns devocionais meus, compartilhando com os irmãos aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu confesso a vocês que eu fiquei uma semana sem postar. E eu tinha feito um propósito com o Senhor de postar todos os meus devocionais de todos os dias. Mas eu não consegui parar para gravar. Eu confesso para vocês que eu tive talvez uma das piores semanas da minha vida. Assim como você aí, a gente também passa por lutas muito terríveis. Tive muitas sentenças de homens, sentenças de médicos. Eu creio em Deus que nós vamos contar esse testemunho aqui, vai ser muito poderoso esse testemunho em Deus. Mas essa canção eu estou ouvindo e meditando nela, sobre nós não sermos abalados. Como o meu pastor disse para mim essa semana, ele falou assim: Priscila, meu pastor Jova, as tuas emoções podem até estar abaladas, mas nunca a tua fé. Amém? A tua fé nunca pode estar abalada. As tuas emoções podem até se abalar porque nós somos humanos, mas a nossa fé no Senhor nunca pode ser abalada. A nossa fé em Deus tem que permanecer firme, e eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida nessa noite. Talvez você tenha dado uma olhadinha aí no tema dessa ministração, desse devocional, na verdade. Boa noite para quem está entrando aí. Compartilha essa palavra com quem teve uma semana complicada também. Olha só, nós não seremos abalados no Senhor. Talvez você leu o tema desse devocional e você não tenha entendido. Vá tomar banho. É isso mesmo, foi isso que Deus falou comigo. Boa noite, Jairo, William, Wellington. O que o Senhor falou comigo foi isso: filha, vai tomar banho. Como assim, Senhor, vai tomar banho? No meio da luta, no meio das notícias ruins, no meio do pior momento da vida da gente. Senhor, como assim vai tomar banho? Eu confesso que eu fiquei pensando um pouco. A paz, querido Rubens, Juliana, o pessoal que está chegando. Eu não sei se a luz está muito forte, estou aqui na casa do irmão. Mas sabe por que vá tomar banho? É baseado numa palavra que aconteceu com Davi. Como você sabe, Davi era um adorador excelente, mas ele pecou. Eu acho tão lindo isso, não o fato dele ter pecado, óbvio, mas Deus deixou registrado na Bíblia a queda e o erro de todos os grandes líderes ao qual Deus usou profunda e tremendamente. Moisés, Deus mostrou o erro de Moisés, Abraão, Davi, e chegando então no Novo Testamento, Pedro, meu Deus do céu. Mas Deus estava querendo nos mostrar que Ele sabe que nós somos pó e que de fato em algum momento a gente pode vir a errar e a falhar. Em algum momento as nossas emoções podem ser abaladas com a luta que a gente enfrenta. Mas por mais que talvez a gente fique tristinho, por mais que a gente apareça estar abatido, ou de repente talvez por mais que a gente até tenha pecado e tenha caído, Deus tem restauração para a tua vida e para a minha vida, assim como desses grandes homens de Deus. E é tão lindo porque mesmo Davi tendo pecado, ele ainda foi chamado como um homem segundo o coração de Deus. Esse é o amor misericordioso do Senhor. Esse é o amor, queridos. Deus não procura em nós perfeição, porque Ele nunca vai achar, e Ele sabe disso. O que Ele procura em nós é que nós sejamos santos. Não santos perfeitos que nunca erram, mas pessoas separadas para Ele. Pessoas separadas, santas, vivendo para Ele.
Então eu tive uma semana terrível e eu creio que eu vou compartilhar com os irmãos um testemunho muito poderoso da parte do Senhor. Mas o Senhor falou para mim: Priscila, vai tomar banho. E eu parei para pensar e para me analisar, porque naquela semana eu estava simplesmente deitada, chorando. E se você também já ficou triste por alguma luta, é engraçado, né? Que a última coisa que você pensa é em se arrumar, né? A última coisa que passa na tua cabeça é você se arrumar, se perfumar e enfim. E o Senhor me levou para essa passagem de Davi. Queridos, Davi pecou. E quando Davi pecou, aquilo tocou no coração dele tão profundamente e ele se arrependeu de verdade. E esse arrependimento de verdade fez com que ele, através do profeta Natan, o profeta Natan disse para ele: olha, você não vai morrer. O Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer, mas aquela criança, ela não vai sobreviver. Queridos, a palavra diz então que Davi começa um jejum, Davi se prostra no chão, Davi começa a pedir misericórdia, começa a implorar a Deus: Senhor, por favor, não permita que isso aconteça. Mas como você conhece a história, Deus permitiu com que aquela criança morresse. Aquela criança não suportou. Queridos, mas algo tão lindo aconteceu nesse momento. Porque quando a criança morre, os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele a notícia. Se ele está assim antes da criança ter morrido, imagina quando ele souber que a criança morreu, que ela não sobreviveu. Eles nem queriam contar, mas Davi percebeu o burburinho que estava ali. Então Davi pergunta para eles: a criança está morta? E eles confirmam então que a criança estava morta. Queridos, talvez diferente do que aqueles homens estavam imaginando e diferente do que todos estavam imaginando, sabe o que Davi fez? Boa noite, Veridiana. Vocês estão ouvindo alguns barulhos aí, mas concentra aqui comigo. Sabe o que Davi fez? No versículo 20 de 2 Samuel 12, a palavra do Senhor diz assim: então Davi levantou-se do chão. Talvez ao contrário de quando você recebe uma péssima notícia. Talvez o esperado é que você se jogue no chão. É que você se entregue. O esperado é que você largue tudo, que você abandone tudo. E Davi estava ali prostrado, mas quando ele recebeu aquela notícia ruim, a pior notícia que ele poderia imaginar e aguardar, a palavra de Deus diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se. É isso mesmo. Davi levantou do chão e ele foi tomar banho. Ele foi tomar um banho, perfumou-se e trocou de roupa. Isso é tão maluco, né? Ao invés dele se afundar e dele se entregar, não. Quando ele recebeu a pior notícia, a notícia que não tinha mais volta, ele percebeu que não iria mudar mais. Aquilo já tinha acontecido, não tinha mais o que fazer. Ao invés dele ficar prostrado, ele se levantou do chão, ele foi tomar banho, ele se perfumou e ele trocou de roupa. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida, para você que está aí ouvindo. E foi isso que o Senhor falou comigo. Você está recebendo uma notícia ruim? Você está no pior momento da tua vida? Levanta do chão, vai tomar um banho, vai se lavar, vai se perfumar, troca de roupa. Sabe para quê? Aí continua dizendo o que Davi foi fazer. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Davi levantou do chão, Davi tomou um banho, Davi se perfumou, Davi colocou a melhor roupa e ele foi no santuário adorar ao Senhor. Ele foi adorar o Senhor, entendendo que o Senhor era soberano acima de todas as coisas e que Deus continuava o amando apesar de tudo que tinha acontecido.
E simplesmente ele se levanta do chão, ele toma um banho, ele se perfuma, coloca a melhor roupa e ele vai adorar o Senhor. E aí quando ele volta para o palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Ele estava jejuando, ele estava ali num processo, só que antes mesmo dele alimentar sua própria carne, porque ele estava em jejum, ele estava ali clamando, mas antes mesmo disso, ele se levantou e foi alimentar o seu espírito. Ele foi falar com o seu Deus. Ele foi adorar o Senhor. A palavra do Senhor para a tua vida nessa noite é: levanta do chão. Essa foi a palavra do Senhor para minha vida essa semana. Levanta do chão, vai tomar um banho, vai se perfumar, vai colocar a melhor roupa e vai para a casa do Senhor adorar a Deus. Depois você alimenta a tua carne. E aí você só aguarda. Porque Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito. Sabe o que é mais lindo disso tudo? Porque esse filho que ele teve com Batseba, esse filho que nasceu de um pecado, de um adultério, de uma maldição para a vida dele, uma maldição para a família dele, inclusive. Esse filho que não conseguiu sobreviver porque aquilo, ele foi concebido naquela situação e Deus recolheu aquele anjinho para ele. Queridos, aquilo foi uma sentença tão terrível para Davi, mas Deus é tão misericordioso, porque logo em seguida, queridos, no versículo 24, isso que eu li é no versículo 20. E inclusive os seus servos estavam tão assustados com: por que o Senhor foi comer? O Senhor se levantou depois que tudo ficou ruim, aí o Senhor foi querer se levantar, tomar banho e ir para o santuário. E aí ele fala no versículo 22 assim: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei, e eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Às vezes nós estamos passando por uma situação difícil e talvez aparentemente a gente tenha perdido alguma batalha. E a gente fica tentando, a gente fica lutando, mas a palavra de Deus diz que tem hora que a gente, e se você lê em Eclesiastes, há hora de desistir também. Então Davi entendia que o poder da vida dele estava nas mãos do Senhor. E se o Senhor assim quis, o Senhor sabe o que ele tem. E aí no versículo 24, sabe o que ele diz? Depois disso tudo, de adorar o Senhor, Davi consolou sua mulher, Batseba, a mesma mulher que tinha acontecido aquele pecado terrível. Deus consolou Davi e Deus restaurou a vida de Davi. A consequência veio do pecado, mas Davi foi restaurado pelo Senhor. E a palavra diz: depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela. E ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. Aleluia! E a palavra diz: e o Senhor o amou. Você consegue parar para pensar comigo isso? A restauração do Senhor na vida de Davi. Simplesmente depois de um pecado, de algo terrível que Davi tinha feito. Davi primeiro, ele tinha que estar na guerra, ele desobedeceu ao Senhor, ele estava no palácio e aí ele adulterou. Não só isso, ele virou um homicida, um homem segundo o coração de Deus. Ele pecou tanto, queridos, ele errou tanto. Mas talvez você que está me ouvindo também tenha feito tanta coisa errada nessa vida. Talvez você tenha tomado tantas atitudes erradas, tantas escolhas erradas. A palavra do Senhor para você nesse dia, nessa noite, é que o Senhor tem restauração para a tua vida. Deus não vê como o homem vê. Queridos, Deus restaura Davi, restaura Batseba, e a partir deles nasce o descendente, aquele que seria o novo rei de Israel. Davi tinha tantas esposas, queridos. Davi tinha outras mulheres, mas não. Veio dali. Veio depois de um filho que se perde. Veio o filho
da promessa e um filho ao qual o Senhor o amou. Deus tem restauração para a tua vida. Para encerrarmos aqui, a palavra do Senhor para você essa noite é: levanta. Levanta do chão. Vai tomar um banho. Vai se perfumar. Querido cristão, ele precisa ter uma imagem, um rosto de uma pessoa que transmita fé. Sabe, como lá no Novo Testamento, eles jejuavam e ficavam com aquela cara entristecidas para todo mundo ver como eles eram religiosos, fervorosos. E aí Jesus fala: não faz nada disso, vai lavar o rosto, vai se pentear. Não, isso aí é coisa só para você e Deus. Você quer rasgar o teu coração? Rasga o teu coração diante de Deus. Mas diante das pessoas, você não precisa, sabe, mostrar aquela frustração, não. Você tem que mostrar o Deus que você crê e o Deus que você serve. Não é para você fingir uma situação, não, mas é para você profetizar a tua fé. Eu tenho meu pastor Jova e ele falou isso, inclusive, quando ele está passando por um dia muito terrível, ele faz isso, ele levanta, ele vai tomar um banho, ele põe a melhor roupa que ele tem e ele sai, ele vai para a igreja, ele vai para algum lugar. Então, quando a gente chega domingo no culto e a gente vê que ele está muito arrumado, a gente já sabe que a semana não foi das melhores. Queridos, a gente precisa mostrar para o Senhor a nossa fé. A gente precisa de fato entregar para o Senhor o controle da nossa vida, amém? Que o Senhor fale com você, compartilhe essa palavra com alguém que está precisando levantar do chão, tomar um banho, se perfumar e ir adorar o Senhor, amém? Lembrando disso sempre. O nosso Deus é grandioso, Ele pode todas as coisas. E no nosso Deus nós não seremos abalados. Talvez a nossa emoção pode até se abalar, mas a nossa fé jamais será abalada no Senhor. Amém? Que o Senhor te abençoe neste sábado, você que está indo para o teu culto. Que Deus te abençoe, que o Senhor receba o teu culto, receba o culto que você vai oferecer para Ele. E que o nosso final de semana possa ser tremendo na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe vocês. Até a próxima.